E aí, pessoal? Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live da Biz. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão e hoje a gente tá na Semana da Gestão, tá? E eu vou falar para vocês hoje sobre perfis de temperamento. Por que perfis de temperamento e gestão são assuntos correlatos, são assuntos que se juntam? Gente, perfis de temperamento diz respeito aos temperamentos, à forma de comunicação das pessoas. Quando a gente fala de gestão de empresas, gestão de negócios, a menos que você seja autônomo, tenha um pequeno negócio, você só consegue gerir, você só consegue expandir, você só consegue crescer o seu negócio se você tiver excelentes pessoas ao seu redor, né? Quando você tem ali um conjunto de pessoas que é mediana, né, ou medíocre e mediano é a mesma coisa, ou pessoas que têm uma performance ruim, o seu negócio, o resultado das ações de todas aquelas pessoas juntas, vai ser um resultado ruim, tá bom? Então, por isso é tão importante a gente pensar muito bem sobre pessoas. Negócios que crescem, você pega, por exemplo, o Jorge Paulo Lema, ele fala assim, olha, meu negócio não é ketchup, meu negócio não é cerveja, meu negócio são pessoas. Por quê? Quando você tem as melhores pessoas com o melhor perfil, com melhor qualificação técnica dentro do seu negócio, essas pessoas vão ser responsáveis por fazer o seu negócio crescer. Você sozinho não consegue ter todas as ideias, você sozinho não consegue ter todas as soluções, você sozinho não consegue operacionalizar tudo. Mas aquelas pessoas junto com você, criando um mastermind, né, uma mente mestra, pensando na solução do seu negócio, vai fazer o seu negócio crescer. Então, por isso é importante que você que está fazendo a gestão do seu negócio entenda muito bem de pessoas. Essa semana eu estou falando sobre gestão de negócios, né? A semana da gestão propriamente dita. Eu já falei sobre os princípios da gestão, já falei para você sobre posicionamento estratégico e eu tô com foco em gestão de pessoas hoje. E eu tô trazendo para você uma informação a respeito de perfis de temperamento sobre gestão de negócios, tá bom? Mas é um negócio que é muito maior do que isso aqui. Mas vamos pegando as informações que na medida em que você conseguir incorporar isso ao seu rol de conhecimento, você vai se aprimorando, vai se tornando um líder melhor, um gestor melhor. Tá, joia? Então vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem, podem ir fazendo perguntas, comentários, senão eu vou tocando o barco, tá, joia? Existem alguns... 85% dos seus resultados estão dentro de outras pessoas. Sensacional. Sensacional. Isso aí é o Lego, né? Você se conectar com as pessoas certas. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui alguns protocolos, tá? De perfis de comunicação e temperamento. Você já deve ter ouvido falar do DISC. Tem aquele que fala dos perfis relacionados a animais, né? O protocolo que eu uso chama-se SOR, tá? Você vai encontrar, se você já conhece algum protocolo, você vai encontrar algumas correspondências. O SOR, ele é lá dos Estados Unidos, tá bom? O dono dessa instituição, que é o SOR Global Institute, o dono de lá é o Anthony Portigliatti, que é o mesmo reitor da FCU, que é a Florida Christian University, que inclusive é quem ministrou o treinamento, né, por onde eu acabei fazendo a minha formação. Aprendi, me tornei uma licenciada para fazer essa avaliação e posso ministrar isso. Ele divide os perfis de comunicação e temperamento das pessoas em 4 perfis. Presta atenção. Nós temos os dominantes, nós temos os extrovertidos, nós temos os pacientes e nós temos os analíticos. Dominante, extrovertido, paciente e analítico. Tá bom? Vamos lá. Esses 4 perfis, você pode dividir eles de forma geral de 2 formas. Você pode falar sobre assertividade. O que é assertividade? Pessoas assertivas, pessoas que são assertivas, elas tendem a pegar todas as opiniões, os pensamentos dela, a percepção de mundo delas e externalizar. São pessoas que comunicam, são pessoas que se expressam, tá bom? E pessoas menos assertivas, que têm menor assertividade, elas não tendem a expressar tanto. Elas tendem a perguntar mais. Elas entendem como que o universo, o mundo funciona, como as coisas funcionam e trazem essa realidade para dentro delas. O primeiro tipo de perfil pega a percepção de mundo e externaliza, provocando mais transformações no mundo. E o segundo tipo de perfil, ele pega como que o mundo funciona e traz para dentro de si. Os mais assertivos, eles expressam. Os menos assertivos, que têm menor assertividade, eles tendem a perguntar mais. Desses 4 perfis, quem são os mais assertivos? São os dominantes e são os extrovertidos. São pessoas que expressam.
Quem são os menos assertivos? São os pacientes e são os analíticos. Segura aí que você vai entender tudo. Depois eu vou falar de cada um deles para você ver onde que você identifica, onde as pessoas com as quais você convive também se categorizam, tá? E também existem outras duas formas da gente ver como que essas pessoas lidam melhor. Existem as pessoas que lidam melhor com a realização de tarefas, são pessoas que gostam de realizar tarefas. Existem aqueles outros dois perfis que gostam mais de estar com pessoas. Ah, não importa se a gente tem que fazer tarefa, eu gosto do esquema de estar com gente. Aí já o primeiro perfil fala assim, não, legal, é legal estar com gente, mas eu gosto é de fazer as coisas, sou mais o executor. Quais são os dois perfis que são mais voltados para a realização de tarefas? Os dominantes e os analíticos. Quais são aqueles perfis que amam estar com pessoas? São os extrovertidos e são os pacientes. Camila, tô ficando doido. Não, você tá confundindo, é muita informação. Então vamos lá, vamos falar perfil por perfil para você entender melhor. O primeiro perfil, o que tem maior energia dos 4 perfis, que é o cara ou a mulher que gosta muito de realização de tarefas, gosta muito de ser assertivo, de ser expressivo, é o dominante. O dominante tem 3 palavras que, assim, simbolizam, caracterizam ele muito bem, que é o poder, controle e resultado, tá? Eu sou uma dominante, tá bom? Como que é a pessoa dominante? É uma pessoa que é totalmente direcionada para resultados. Ela gosta de ter resultado. Tanto é que a avaliação dela, se uma coisa funcionou ou não, se uma coisa é boa ou não, é com base nos resultados. Então, por exemplo, lá na área de marketing, eu tô aqui fazendo uma ação de marketing e a minha expectativa é de atingir um faturamento tal. Um faturamento de 100 mil reais nesse mês. E aí chega uma pessoa e aí no final da ação não atingiu 100 mil reais, deu 89 mil reais de faturamento. Que bom, muito obrigada. E aí teve lá 89 mil reais de faturamento. O dominante fala, foi um fracasso. Foi um fracasso de ação. Não deu, não bateu a meta, entendeu? O resultado esperado era esse. Aí chega um outro perfil, geralmente um paciente, que fala assim, mas puxa, a gente teve a oportunidade de atender tão bem os nossos clientes. Eu tive uma oportunidade aqui sabe, a gente teve a oportunidade de atender melhor as pessoas, elas tiveram uma experiência melhor conosco, elas gostaram tanto daquela ação. Aquela pessoa, quando a gente fez daquele jeito, tanto que ela gostou. O dominante, ele vira e fala assim, não, meu amigo, o resultado esperado era 100 mil, sabe? A expectativa, aquela coisa toda do cliente ter percebido uma coisa diferente, fazia parte do processo, mas eu acho que é bom se a gente bater 100 mil reais. Então o dominante, ele tem essa percepção. E justamente por ter um nível de energia tão alto, tão alto, tão alto, rapidamente ele fica entediado. Rapidamente. É uma pessoa que gosta de desafios. Então, para você sair da zona, de onde você tá, vamos sair aqui, por exemplo, se você virar para mim e falar assim, Camila, eu tô com uma ideia de negócio, eu quero abrir uma carrocinha de cachorro-quente. Pô, legal, mas para tirar um dominante da zona de conforto dele, você tem que colocar uma coisa extremamente desafiadora. No meu caso é falar assim, Camila, tô com uma ideia, eu quero franquear esse negócio, minha expectativa é de colocar aí tantas operações dessa pelo Brasil. Topa? Aí eu, pô, agora eu topo. Vamos participar desse projeto, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, para tirar o dominante da zona de conforto, você tem que apresentar desafios para ele. E mais do que isso, por ser tão assertivo, é uma pessoa que gosta de resposta direta. Sim, sim, não, não. Se eu perguntei se é azul ou amarelo, a pessoa quer a resposta de azul ou amarelo. Ele não quer que você fique elucubrando. Ah, tô com dúvida. Vamos considerar outras opções. Uma pessoa que fica indecisa. Cara, você mata um dominante se você fizer isso. Entende? Você deixa a pessoa extremamente agoniada, porque ele é impaciente. Ele é mais ou menos o seguinte, não importa se você tem um galo na mão, ele quer o ovo. Entende? Camila, mas não é galinha, não é fêmea. Não importa, eu quero o ovo. E eu quero agora. Claro que isso é um exagero, é uma ilustração, mas é isso, é o nível de impaciência, né? Esse exagero, inclusive, é quando o dominante ele é disfuncional. Quando ele não está na função dele, porque essa coisa de ser impaciente traz mais agilidade para os processos. Numa época, por exemplo, que a gente teve crise, você ter um dominante é extremamente relevante. Você tem um dominante por perto, que é uma pessoa que vai lá e faz o que precisa ser feito e faz agora e ponto final, não tem dessa. A gente precisa de tal resultado, não importa, se doer, doeu, mas vamos fazer o que a gente precisa fazer. É muito legal. Qual a grande questão também? Por ter esse nível de energia alto e conseguir ser um executor, geralmente o dominante tem muitos resultados e ele possui uma autoconfiança muito elevada. Às vezes é até confundido com arrogância ou com soberba, tá?
você ter uma autoconfiança elevada não significa que você é soberbo, tá? Você pode ter uma autoconfiança elevada e ser extremamente humilde. Por outro lado, você também pode ter essa autoconfiança elevada e ser soberbo. Existe essa confusão, é necessário sabedoria para entender isso. Mas é uma pessoa que confia nos próprios resultados. Fala, olha, não se trata do que eu acho. Meu resultado fala por mim, já consegui isso aqui, ponto final. Entendeu? E eu creio que eu posso fazer de novo, posso repetir. Tá tudo certo, já consegui. Por ele ter essa autoconfiança elevada, ele também tende a exigir o mesmo dos outros, tá? É uma pessoa que faz isso com outras pessoas. E quando vai falar, quando vai se expressar, tende a falar de uma forma muito enfática e às vezes muito exigente. Se você é um dominante, eu te aconselho a você tomar muito cuidado na forma de expressar, de você exercer o autogoverno, o domínio próprio, né, de você governar a sua comunicação não verbal, o seu tom de voz, porque pessoas que não são como eu e você tendem a achar que a gente está sendo grosseiro, às vezes autoritário, e eu sei, eu te entendo, às vezes você não está sendo assim, é só a sua energia que é muito alta, mas as pessoas que não são como você vão ter um certo estranhamento, tá bom? Então é necessário você saber se dominar também, tá joia? É isso, pessoal. O dominante tem essas características, geralmente é um perfil de extrema liderança, tá bom? Veja se você conhece alguém ou mesmo se você é assim. Então, eu falei do dominante. O segundo perfil, que é um perfil com a segunda maior quantidade de energia dos 4 perfis, chama-se extrovertido. O extrovertido tem 3 expressões, 3 palavras que caracterizam demais ele, que é pessoas, é uma pessoa que ama pessoas, ama se relacionar e ama validação. O que é validação? É você afirmar a pessoa. É fazer um elogio confirmando, afirmando ela. Você valida ela. Você é isso mesmo. Você é muito gente boa. Você é muito competente. Você é muito simpático. Você é muito amigo. Isso é validar pessoas. Tá bom? O extrovertido é aquela pessoa que ama pessoas e é também extremamente assertivo, expressivo. Tá joia? Ele prefere muito liberdade, é uma pessoa extremamente intuitiva, não gosta do controle, o dominante gosta de um controle, ele tem um planejamento, é um cara que, poxa, você dá um projeto na mão dele, ele sabe como fazer, sabe como executar, ele já pensa nos processos, porque ele quer ter tudo sob o controle dele, sob o domínio dele. Se você fizer isso com o extrovertido, você mata. É o vendedor que você fala assim, olha, depois que você terminar, você vai ter que preencher esses 20 relatórios aqui até tal hora, entendeu? E não esquece de colocar cada um deles tais detalhes. O extrovertido, ele enlouquece, ele, não, amigo, vamos conversando, a coisa vai fluindo, entendeu? A gente vai ali conversando e tudo mais. É complicado você estabelecer um monte de regras e controles para esse cara. Extremamente intuitivo, simpaticíssimo, é aquela pessoa que dá bem com todo mundo. Ele tem essa habilidade, justamente por ser tão intuitivo, se conectar com pessoas de todos os perfis mais diferentes, de todas as histórias, todas as nações. É um cara que se dá bem com todo mundo. É aquele cara massa, todo mundo gosta dele, ele é muito amigo, ele usa muito bem a linguagem verbal, tem também uma autoconfiança elevada, ele vende a si mesmo, ele vende os outros, ele vende o que ele quiser vender. O cara é um vendedor. O meu sócio hoje, em uma das empresas, ele é extrovertido, eu sou dominante, é um casamento profissional perfeito. Perfeito, porque se for deixar só com ele, o negócio é extremamente flexível e a gente nunca consegue construir um negócio sustentável. Se deixar só na minha mão, fica extremamente rígido, não tem tanta flexibilidade. Então a gente junto, a gente se soma. E é para isso que a gente entende perfis de comunicação e temperamento, para a gente entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos e com quem a gente pode associar. E mais do que isso, né, é saber entender e respeitar o perfil do outro, tá bom? Isso é inteligência emocional. Esse extrovertido é uma pessoa extremamente persuasiva, extremamente carismática. Tem uma coisa que é um ponto de atenção para esse perfil. É uma pessoa que tende a agir muito por impulso e pela emoção. Então é aquela pessoa que faz aquelas compras por impulso, toma decisões por impulso, pela emoção. Então isso pode fazer com que essa pessoa se engane muito, porque as emoções elas não são os norteadores da decisão. Você precisa do componente racional, né? Um componente lógico, não importa como eu me sinto a respeito daquilo, importa quais são os resultados, eu quero dados, eu quero fatos, né? Então é uma pessoa que em gestão de pessoas, gestão de negócios, relacionamentos, pode ter problema, pode ter muito problema. Tá bom? É aquela pessoa que é extremamente entusiástica. Toda hora surge uma ideia nova. Se você surgir com uma ideia pra ele, ele é
a pessoa do pronto, é a pessoa do bora. Poxa, vamos lançar esse produto novo? Bora. Vamos fazer essa promoção? Bora. Vamos abrir essa nova empresa? Bora. É a pessoa do bora, é a pessoa que vai lançar todo mundo pra cima. Então, se você faz gestão de negócio e precisa de levantar o moral do time, levantar o moral da equipe, né? Precisa de alguém assim que, poxa, que venda essa ideia, traz os extrovertidos pra perto de você, venda a ideia pra eles, porque eles vão se encarregar de vender pra equipe toda, tá bom? Ele encoraja as tomadas de decisão da equipe e o tempo todo você vai perceber, quando você vai lidar com uma pessoa dessa, você precisa dar feedback pra ela, de como que ela tá indo, sabe? Ele tá falando, tá sendo legal, faz um elogio, você vai ver como isso vai satisfazer a natureza dele. Ai, Camila, é uma pessoa carente, hein? Não, você pode ter um extrovertido emocionalmente muito equilibrado e você pode ter um extrovertido carente, tá? Mas é parte da natureza dele, ele precisa perceber se ele tá agradando. Porque ele gosta de se conectar com você, ele gosta de relacionamento. E aí, quando você for, por exemplo, bonificar uma pessoa dessa, quando você for dar algum prêmio pra uma pessoa dessa, muitas das premiações hoje em dia estão indo no dinheiro, né? Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, mas a bonificação do dinheiro é tipo um voo de galinha. Ele sobe, mas depois ele desce. Ele motiva na hora, mas depois ele desmotiva. Tanto é que você precisa ficar dando dinheiro o tempo todo. E digo mais, quando você bonifica muito com dinheiro, daqui a um tempo, esse valor ele se incorpora à percepção da pessoa, à expectativa da pessoa. Se hoje você dá R$ 100, ela acha o máximo, daqui 2 meses ela já vai estar achando pouco, porque aquilo virou normal pra ela. Então o dinheiro é um voo de galinha, tá? Já tô indo além aqui da nossa live. Mas qual é a importância quando a gente fala do extrovertido? A forma como ele se sente realmente motivado é quando ele é validado publicamente. Então você pega o McDonald's, por exemplo, quando o pessoal tá lá na linha de frente, são pessoas que lidam com muitas pessoas. O cara, quando ele vai ser motivado, né, você precisa bonificar ele, coloca uma fotinha dele e coloca lá, funcionário do mês. E todo mundo olha e fala, cara, é você? É, sou eu. Pô, parabéns, hein? Isso é uma validação constante, não só da equipe interna, mas também dos clientes. Então o extrovertido, ele gosta mesmo disso, é de festa, parabéns, uhul, foto, festa e tudo mais, tá bom? Vamos lá, já falei do dominante e do extrovertido, pausa pro gole aqui, rapidão. O terceiro é o paciente. Quais são as 3 expressões que caracterizam o cara que é o paciente? É um cara que gosta de planejamento, é a pessoa que detesta conflito, e é uma pessoa de eficiência. É um cara que tende a ser mais metódico, mais planejador, tá? Paciente, até eu tenho um amigo que fala assim, paciência é a ciência da paz. É o cara que não gosta de turbulências, não gosta muito dessa coisa da crise, é uma pessoa que gosta de ambiente estável, ambiente calmo. Uma pessoa que não gosta... Imagina um paciente como produtor de eventos. Não sei se você já teve a oportunidade de produzir eventos, eu já produzi alguns. Meu amigo, é estresse em cima de estresse. Um paciente, ele não vai gostar de um ambiente desse. Entende? Ele gosta da coisa assim planejada, ele planeja para justamente não ter esse tanto de turbulência. E é uma pessoa que tem uma tendência a um relacionamento mais profundo, mais leal. Ele gosta de se conectar com o propósito da empresa, porque ele não quer ficar mudando o tempo todo, ele quer ficar ali. Então, quando você traz um propósito para ele, ele se conecta com o propósito da empresa, você vai ter uma pessoa leal à sua empresa. Então, se você tem um turnover, ou seja, rotatividade de funcionários muito alto, e você faz sentido para você ter esse perfil na sua empresa, uma pessoa que é mais planejadora, mais pacificadora, meu amigo, venda propósito para essa pessoa. Não fica vendendo bonificação, não fica vendendo isso, não fica vendendo aquilo. Venda um propósito com o qual ele se identifique, venda estabilidade para ele que ele vai querer ficar. Você falar para um dominante que ele vai ter estabilidade, você mata o cara. Você mata, não, ó, há um tempo atrás uma pessoa veio fazer uma proposta de negócio pra mim. Não, Camila, porque eu sei que você busca estabilidade. Falei, ele não entende de perfil de comunicação e temperamento. Não tem nada a ver, eu preciso do desafio. Se ele tivesse me vendido um desafio, talvez eu tivesse aceitado, mas a estabilidade eu não queria. Mas um paciente quer. E não tá certo nem errado, tem os perfis. Né? Existem desafios diferentes, situações diferentes, contextos diferentes para pessoas diferentes. Por isso que é importante você entender de perfis de comunicação e temperamento, tá bom? Esse paciente não gosta de mudança de última hora, não gosta.
O que é legal dele, justamente por ter esse perfil, é um pacificador nato. É o cara do deixa disso, é o conciliador. Pensa num gerente, um gestor de pessoas, né? Uma pessoa que lida ali com conflito, é um mediador, é aquelas pessoas, né, no judiciário que fazem aquelas mediações. Deixa disso, deixa daquilo, vamos ver como que a gente consegue conciliar todos os interesses. É uma pessoa muito boa para isso. Excelente ouvinte, tende a ser muito amiga. Então, aquelas áreas da sua empresa que precisam de uma pessoa que faça isso, é maravilhoso, né? Imagina um atendente de call center que vai ouvir o cliente do saque, que faz a reclamação e tudo mais, tá bom? É uma pessoa que gosta, que realmente se importa com a equipe e tende a ser metódica. Disfuncionalmente falando, é uma pessoa que, assim, por não gostar muito de mudança de última hora, acaba perdendo algumas oportunidades. Algumas coisas não dá pra esperar tanto tempo assim pra tomar decisão. Então é um cara que tem que ter um alerta em relação a isso. E nem tudo é da forma como ele quer, daquele jeito metódico. A pessoa ela precisa flexibilizar um pouco mais pra poder se inserir em alguns ambientes. Todos os perfis têm seus pontos fortes e seus pontos de atenção. Funcionalmente falando, cada uma dessas características são maravilhosas. Elas se tornam disfuncionais quando elas começam a atrapalhar a sua conexão e funcionamento naquele ambiente onde você tá. Tá bom? Mas é claro que, poxa, se eu tenho um ponto forte, por que é que você vai me colocar num lugar onde aquilo não é natural pra mim? Né? Porque eu vou ficar num ambiente onde eu preciso de equilíbrio, que eu vou ter que ficar estável o tempo todo. Eu vou morrer de tédio. Agora, por outro lado, você vai pegar um paciente, vai lá colocar o cara num lugar onde ele tem mudança 100% do tempo, aquilo vai depreender uma energia gigante dele. Não faz sentido, tá bom? Por último, você tem o analítico. O que é o perfil analítico? É o cara que é extremamente organizado, totalmente focado em processo e, se não tomar cuidado, é um perfeccionista. É aquele perfil que muita gente chama de cri-cri. Ah, o cara é muito cri-cri, tudo ele reclama, toda hora tem problema, toda hora encontra defeito, tudo. Mas por quê? Porque é o cara do detalhe. Ele tem um nível de detalhamento que ele olha aquele errinho que ninguém viu. É aquele cara que vai comprar uma TV, ele já fez uma pesquisa gigantesca antes de comprar a TV, e quando ele vai conversar com o vendedor sabe muito menos do que ele a respeito das especificações técnicas, das garantias da TV, porque o analítico já soube tudo. Ele é o cara da planilha do Excel, ele sabe as macros que ninguém sabe, é esse cara, sabe? Geralmente é aquele cara da TI, tá bom? Ele tende a ser perfeccionista, o que é um ponto de atenção muito alto. Por quê? Porque a perfeição não existe. E se você for fazer as coisas só quando estiverem perfeitas, você não vai realizar nada. Inclusive em processos de seleção, quando eu fazia ainda mais entrevistas, eu perguntava, qual que é seu defeito? Onde você acha que é seu ponto fraco, ponto de melhoria? Aí a pessoa, é porque eu sou perfeccionista, né? Achando que isso ia abafar. Aí eu falava, não, então você é uma pessoa que realiza muito pouco. Não tem condição, né? A gente começa e vai consertando no meio do caminho, senão a gente não faz nada. Então nunca fale isso. Quando alguém disser que é perfeccionista, isso é horrível, isso é horroroso. São pessoas que realizam muito pouco, tá? O analítico é uma pessoa que valoriza a verdade e precisão. Não tem nada de ser impulsivo como um extrovertido. Ele é totalmente baseado nos fatos e na lógica, nos dados. Não existe esse negócio de fazer por impulso, muito pelo contrário. Justamente por analisar tanto, talvez ele tome decisões só quando ele tiver certeza. É uma pessoa que não fala tanto, ele pergunta mais e ele vai tender a conversar da opinião dele só quando ele tiver certeza do que ele tá falando. Porque ele valoriza a verdade e a precisão. É o cara da auditoria, é o cara da contabilidade, é o cara da programação. Ele precisa ver as minúcias, tá bom? Ele é muito racional. Tá joia? Pessoal, ao longo dessa live eu fui explicando pra vocês pontos fortes, pontos fracos e também por que é importante a gente saber desses perfis de comunicação e temperamento? Isso é crucial para você fazer uma gestão de pessoas eficiente. É crucial, não existe gestão de negócio sem gestão de pessoas. A sua responsabilidade quanto gestor é fazer isso, é saber de pessoas. Não perca seu tempo, eu vou precisar fazer mais 10 cursos a respeito da qualificação técnica daquilo que eu faço. Se você for um técnico naquilo que você faz, você não é gestor, você é executor.
Você é um funcionário da sua empresa. Enquanto gestor, você não deve ser um funcionário da sua empresa, um colaborador seu. Você é o cara que maximiza, potencializa as pessoas com as quais você trabalha. Foca nisso. Se você quiser crescer um negócio, você foca nisso. Tá joia? É isso, pessoal. De segunda a quinta, às 13h05, tô aqui conversando com você sobre gestão executiva, gestão estratégica de negócios. Não perde as lives, é muito conteúdo. Não tem desculpa para não aprender, tá? Eu tô entregando o meu melhor, o que eu mesmo pratico para fazer crescer todos os negócios, os meus e os dos meus clientes, tá bom? E é isso. E aí eu aguardo vocês também na próxima live. Tá joia? Grande beijo, faça uma excelente quinta-feira.